A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Mais uma vez, com a graça e para a glória de Deus, estamos aqui para juntos aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Estamos no terceiro trimestre do ano de 2024, onde nós estamos lendo e estudando todo esse trimestre acerca do tema da lição. O tema trimestral dessa lição é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Antes que nós iniciemos, eu quero aqui, claro, te convidar para que façamos juntos uma oração. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Deus santo, nós te louvamos, Pai, por mais esse privilégio e essa oportunidade de estarmos juntos aprendendo a Tua palavra. Pai, sabemos que Tu és o único mestre e o mestre por excelência. Pai, te pedimos, conduza-nos através do Teu Santo Espírito. Senhor, abençoe cada irmão, cada irmã, a Tua igreja, Pai, que tem buscado conhecimento e tem comprometimento com a Tua santa palavra. Senhor, nos direcione, eu entrego também diante do Senhor este canal, cada vida que estiverem conosco, que o Senhor possa abençoar, que a Tua palavra possa fazer morada no coração de cada um, Pai. Eu oro, te agradeço por tudo que o Senhor fez, pela alegria da salvação, pelo fôlego de vida. Muito obrigada, meu Senhor. Esteja conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, deixa aqui, claro, me apresentar. Para você que está passando por aqui pela primeira vez, meu nome é missionária Luciene Neto Faria. Eu sou aqui da cidade de Juiz de Fora. Sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus em Linhares, aonde eu estou ali, trabalho na superintendência da EBD e também como professora da Escola Bíblica Dominical. E desde os primórdios ali da minha conversão, eu venho trabalhando e ali buscando aprender a palavra do Senhor. E como você, é claro, eu amo a Escola Bíblica Dominical, é um projeto que faz parte da minha vida, que faz parte da minha história. Pois bem, também agora aqui, já nos apresentamos, eu quero também te convidar para se inscrever nesse canal. Você não sabe como é importante para mim, né? Para nós, para que mais vidas possam estar tendo acesso a esses ensinamentos. Então, assim, é um desafio muito grande. Foram 3 anos de oração para que eu viesse estar aqui com vocês. Deus já vem gerando meu coração há algum tempo e foram 3 anos de oração. Então, aqui estou cumprindo aquilo que o Senhor me confiou e conto com a ajuda de vocês. Então, se inscreva no canal, dê o seu like, ative aí o sininho para que quando novos vídeos chegarem, você possa receber notificação. Então, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos, sabendo que a priori deste canal é exaltar e glorificar o nome do Senhor e apresentar o reino dos céus. Também, como eu costumo dizer e creio assim, que nenhum de nós sabemos o suficiente, não. Todos nós somos alunos de Cristo. Então, vamos lá para essa lição com essa alegria no coração de perceber, né? Deus nos ensinando, Deus nos ajudando, Deus nos orientando. Então, gente, nós estamos já na lição 3, a terceira lição desse terceiro trimestre, né? A terceira lição desse terceiro trimestre. Nós iniciamos ali falando de 2 importantes mulheres na história de um povo, que foi nossa primeira lição. A segunda lição, né, que tivemos domingo passado, nós falamos ali do livro de Ruth, e hoje nós temos ali nessa lição 3, nós vamos falar Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Textuário. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. Verdade prática. Amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Ruth, do capítulo 1, do versículo 6 e 8
e do versículo 14 ao 19. Vamos ler? Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de tudo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Nós vamos ter 3 pontos objetivos para essa lição. Primeiro ponto: apresentar a proposta de Noemi. Segundo ponto: abordar a convicção amorosa de Rute em relação à sua sogra. Terceiro ponto: refletir a respeito da convicção de Rute. Então, nós sabemos que nossa lição, ela tem 3 pontos, que são 3 tópicos também, e dentro desses tópicos, 3 subtópicos. No tópico 1, 3 subtópicos, no tópico 2, 3 subtópicos e no tópico 3, 3 subtópicos. Nós vamos ver que dentro do tema, né, dentro do título dessa lição, vai dizer Rute e Noemi, entrelaçadas no amor. É interessante entender essa palavra entrelaçadas. Ela quer dizer juntar, prender-se a algo, misturar. Ela também quer dizer 2 coisas entre si. Na aula passada, nós fizemos ali uma visão panorâmica acerca do livro de Rute, aonde nós falamos bastante desse contexto histórico do livro de Rute. Então, para você que quer saber mais um pouquinho, é só dar uma olhadinha aí na nossa lição número 2. Só que agora nós vamos o quê? Trilhar ou caminhar pelos seus capítulos. Lembrando que o livro de Rute, ele tem 4 capítulos e 85 versículos. E este livro, ele começa nos contando uma história, né, desta família. Essa família que é composta de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, seus 2 filhos, que eles vão sair ali dos territórios de Belém e vão em direção a Moabe. Quando nós vamos ver ali, esta família, elas estão vivendo um período de crise. É interessante que eles saem fugindo da crise. Qual crise? No contexto do livro de Juízes, nós vamos ver que estava o povo vivendo como se não tivesse um rei. Cada um fazia aquilo que se achava bem. Cada um era movido pelos seus próprios olhos ou das suas próprias vontades. Então, eles saem dessa crise moral dentro do contexto ali no Belém e eles vão em direção a Moabe. Na lição 2, nós fizemos uma visão panorâmica acerca do livro de Rute, né? Ali nós especificamos bastante, tanto no conteúdo histórico,
no contexto deste livro. Se você quiser dar uma olhadinha, é só ir ver aí nosso vídeo da lição 2. Porém que hoje nós vamos estar trilhando, ou seja, caminhando pelos capítulos do livro de Ruth, que tem 4 capítulos e 85 versículos. Nós vamos ver que nessa lição nós vamos estudar o relacionamento entre Noemi e entre Ruth, duas mulheres que foram unidas, entrelaçadas, juntas pelo amor. Vemos o poder do amor que traz essa união, uma união verdadeira ali entre Noemi e entre Ruth. Nós vamos ver que quando nós estamos vendo aqui que já na introdução, aonde nós vemos que essas mulheres foram unidas em amor, nós vemos ali o amor unindo, e ali nós estamos vendo aqui falar que elas foram unidas em 3 pontos. Mutualidade. O que é mutualidade? É uma troca, é algo recíproco. E também doação voluntária. A doação voluntária é uma pessoa altruísta. O quê? Que o único objetivo é ajudar o próximo. Nós vamos ver também sobre abnegação. O que é abnegação? É o ato de ignorar seus próprios interesses. E que isso culminou? Numa amizade sincera. Então nós vemos que elas foram unidas no amor, e essa amizade é uma amizade de mutualidade, é uma amizade de doação voluntária e também de abnegação. Ou seja, o ato de não é algo interesseiro, mas é a pessoa ter as suas atitudes sempre em prol e do benefício de alguém. Há um texto lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, fala, né, que ainda que fale a língua dos anjos, ou profecias, ou seja, tudo que você fazer, por mais bonito que seja, por mais educado que seja, se não tiver amor, é a mesma coisa de nada. Alguns textos, algumas traduções falam, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, a ausência do amor nos anula totalmente. Essa frase, ao decorrer do estudo, eu estava formatando ela, a ausência do amor nos anula totalmente. Porque toda origem, ela deve ser através do amor. E nós vamos ver ali, já que o livro de Ruth tem a forma literal e também a forma, né, faz uma tipologia de Cristo, quando a gente vê João 3,16, porque Deus amou, a origem amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos vendo ali essa origem, o amor que culminou, né, que frutificou numa verdadeira amizade, numa amizade sincera. No tópico 1, nós vamos falar a proposta de Noemi. Nós vamos ver que uma crise familiar. Noemi é uma mulher que vive uma crise familiar. E se nós observarmos, quando Noemi ela sai ali do território de Belém, ela sai justamente porque ali está em crise. Crise não é novidade na vida de Noemi. Porque quando o marido dela sai de Belém para Moabe, é porque ali está em crise. No contexto ali de Belém, no livro de Juízes, eles estão em crise moral. Ali também está o período da crise da fome, porque Deus muitas das vezes, para ele trabalhar com o povo, para que o povo olhe e volte para Deus, Deus usa também a fome. Então, eles saem no tempo do contexto de Belém, no tempo de crise. E ela chega em Moabe. O que acontece em Moabe? Nós já sabemos, em Moabe, ela chega com Elimeleque, Malom e Quilion, e nós vamos ver que no decorrer do período em Moabe, ela perde quem? Ela perde o esposo. Elimeleque morre. Elimeleque quer dizer no hebraico, meu Deus é rei. Elimeleque, ele morre. E também a Bíblia diz depois seus 2 filhos. Malom, que quer dizer, né, doença, e Quilion, que quer dizer
alinhamento. Então quer dizer que Noemi agora, ela saiu de Belém no momento de crise e ela chega em Moabe, se estabelece em Moabe e vem os de repente da vida. Vem os problemas da vida, vem as lutas da vida. E ela perde primeiro o esposo Elimeleque é o que? É o provedor. Quando o marido morre na cultura ali judaica, o filho mais velho, ele assume, né? Ele assume os ofícios do pai. Ele tem ali, o filho mais velho, ele tem ali como o quê? Ele tem ali como ser o novo provedor da família na ausência do pai. Só que Malom, que é o filho primogênito, que é o marido de Ruth, ele morre também. Malom e Quilion. Então, a Noemi, ela está passando o quê? Por um momento difícil, por um momento de crise. Ficou Noemi com suas duas noras. Como eu falei, Ruth, que é a viúva de Malom, e Orfa, que é a viúva de Quileon. Então, nós estamos vendo aqui que tempos de crise acontecem com todas as famílias. Ninguém está imune no tempo de crise. Se nós olharmos na Bíblia, a Bíblia vai dizer que Jó era um homem o quê? Reto, íntegro, sincero, temente a Deus, um homem que tinha a sua conduta e a sua vida totalmente o quê? Para agradar ao Senhor. Mas nós vamos ver que ele passa ali luta. Então, não é porque servimos a Cristo que estamos imunes à luta. As crises virão. De repente tudo muda, de repente as coisas o quê? Acontece, de repente as lutas, elas aparecem. De repente é algo que acontece em meio à família. E esse de repente, ele não pode nos abater, no sentido de que nós vamos ver que é nos momentos de fraqueza, porque esses de repente, essas lutas da vida, elas vêm e tentando nos enfraquecer, e onde tirar força, aonde a fé nos leva a tirar força da fraqueza. Noemi tinha perdido uma nova crise, perda do esposo, perda dos 2 filhos. Então, como que ela vai tirar força do tamanha fragilidade que ela se encontra, fragilidade emocional? Só que nós estamos vendo que Noemi, em meio a essa crise que ela está vivendo, em meio a esse processo de angústia, em meio a esse processo de luta, a Noemi, ela se levanta, ela se posiciona. Como Jó se levantou no momento que poderia ser um momento de abatimento para ele, ele vai e adora ao Senhor. Em cada circunstância, em cada crise que Jó vive, ele não deixou de adorar. E isso vem nos ensinar, se nós olharmos a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que você espera. Então, a fé é maior do que a crise. A fé, ela é muito além do que a crise. Nós vamos ver que Noemi tira a força da fraqueza. Nós vamos ver que muitas das vezes as pessoas, né, os cristãos, nós não estamos imunes dos dias maus. A diferença é como nós vamos passar em meio à tempestade. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, lá no versículo 13, vai dizer: quanto mais, irmãos meus, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando nós vamos ver lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 8, a carta à igreja de Filadélfia vai dizer assim: tem poucas forças, mas tu guardaste a minha palavra. O que é a força daquela igreja? É a palavra, é o Senhor. Então, tirando força da fraqueza, o tempo de crise em família vem.
Mas isso não quer dizer que vai ser abatido, que vai ficar, que vai se sentir cabisbaixo. Pelo contrário, tirando força da fraqueza. Nós vamos ver que Noemi, quando ouve que em Belém, o Senhor visitou Belém com pão, o que ela faz? Ela se levanta. Gente, quando nós lemos isso, Noemi não é mais aquela menininha que chegou em Moabe. Noemi, ela se levanta. Ela se levanta para retornar. E isso daí é tempo de crise, Ela teve perdas? Teve. Mas ela se levantou. Eu gosto, o salmista diz que os que confiam, Salmo 125, os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E aqui eu abro aqui para dizer como o livro de Ruth é uma tipologia de Cristo, né, do Senhor. Nós vamos entender o quê? Que como igreja, a igreja passa crise, porque nós somos a família de Deus. A igreja passa crise, a igreja passa luta, mas a igreja sempre se levanta pelo poder do Espírito Santo. Noemi falou, eu vou me levantar, e talvez está faltando para você aí, nesse momento de crise, nesse momento de luta, seja simplesmente você se levantar e se posicionar. Noemi falou, se levantou. Ela não era mais uma menininha, ela não tinha aquele vigor como antes, porque o corpo físico, ele vai envelhecendo de acordo com o tempo, mas ela se levantou. Ela agora é uma senhora idosa, ela já tem uma idade avançada, ela tem de Belém, a distância entre os campos de Moabe para Belém são 120 quilômetros, tá Noemi idosa, mas ela vai tirar força da fraqueza. Ela vai subir montanhas, ela vai passar pelos terrenos áridos, ela vai passar pelos pedregulhos no meio da caminhada, mas ela vai chegar. Então não importa o tamanho da crise, importante é você se levantar e se posicionar em meio a essa crise. A força de Noemi em subir aquelas montanhas rochosas, voltar para Belém. Noemi decide não morrer em Moabe. Ela retorna para Belém, poderia ela desistir de tudo. Em meio a essa crise que ela estava passando, ela poderia desistir de tudo. Como tem muitos, né, trazendo para os nossos dias, que desistem de lutar. Se entrega para a crise, larga tudo, mas Noemi não. Noemi, ela se levantou. Já Noemi não iria morrer em Moabe. Noemi, ela se levantou para ir para Belém. Esse se levantou é algo maravilhoso, é isso que a graça nos faz conosco. Nos levanta, outrora separado do nosso Deus, a graça do Senhor nos levantou. E por intermédio de Cristo, o véu do templo se rasga do alto a baixo, e o Senhor Jesus, ele nos reconciliou com Deus. Nós nos levantamos em meio à fraqueza. Então Noemi, ela se levanta, ela não se entregou aos seus sentimentos. Ela não deixou que o emocional dela conduzisse a fé dela. Pelo contrário, a fé está acima do emocional. Fé não é emoção. Fé é posicionamento de alguém que confia, que decidiu por Deus. Alguém que confia no Senhor. A notícia de que em Belém, que o Senhor visitou Belém, trazendo pão, foi suficiente. Nada segurou Noemi. A fraqueza física da idade não segurou Noemi. A dor da perda, das perdas, não seguraram Noemi. O medo do caminho que ela teria que seguir não segurou Noemi. Sabe que nós aprendemos com isso? Que a nossa fé é capaz de nos vencer, qual seja o nosso
medo. A fé lança fora todo medo. E nós vamos ver Noemi não se paralisando em meio ao problema, mas ela o quê? Se locomovendo em meio ao problema. Em meio à tempestade da vida dela, ela se levantou. Em meio às dores da vida dela, ela se levantou. Em meio às perdas da vida dela, ela se levantou. Independente do caminho, ela tinha um foco. Eu preciso voltar para Belém. Aí, para caminhar com ela, vem Orfa e Ruth. Nós vamos ver que Orfa e Ruth começam a quê? Caminhar com quem? Caminhar com Noemi. Só que no início da caminhada, nós vamos ver que Orfa, ela vai o quê? Ficar para trás. Porque Noemi, ela vai falar, filhas minhas, eu não tenho, volte para casa dos seus pais. Eu estou já de avançada idade. Porque Noemi estava pensando, olha como é verdadeira amizade. Noemi estava pensando, ela estava preocupada com Ruth e Orfa. Os pensamentos de Noemi eram, meu Deus, quando elas chegarem lá em Belém, são moabitas, como será? Então, a verdadeira amizade, Noemi estava ali preocupada com elas. E nós vamos ver que Orfa, ela chora, dá um beijo de Noemi e vai embora. Porque quando Orfa ouve de Noemi, Orfa desiste. E aí está a diferença da verdadeira amizade. Porque Noemi fala, olha, eu não tenho como ajudar vocês. Porque na realidade Noemi não pode fazer nada por ninguém. Mas o Deus de Noemi pode mudar a história. O nosso Deus, ele muda a história. Lucas 1,37, porque para Deus não existe impossível. Então nós vamos ver que Orfa, ela fica para trás, ela volta para Moabe. Mas nós vamos ver que Ruth, ela se apega à sua sogra. Não somente Noemi. Ruth, ela se apega ao Senhor. Ruth, ela não abre mão de estar com Noemi e de servir o Deus de Noemi. Mas Noemi, nós vemos aqui uma condição que ela tomou pessoal. Noemi poderia falar, ai, vão comigo. Eu preciso de você, estou idosa, não. Noemi, ela não usou dessa manipulação, esse tipo de conduta manipuladora, porque tem pessoas que são manipuladoras, que manipulam pessoas para sempre estar perto delas, independente se isso vai trazer benefícios para essas pessoas ou não. Nós estamos vendo que relacionamentos saudáveis não pode ter essa manipulação emocional. Os relacionamentos saudáveis, eles não são construídos com essa manipulação emocional. Noemi está bem resolvida. Bem resolvida. Ela fala, minhas filhas, fiquem, porque ela queria, a ótica dela, que elas ficassem bem lá em Moabe. Então, Noemi não se fragilizou. Tem gente que se vitimiza em tudo. Basta uma situação, se vitimiza. E isso daí não se constrói relacionamentos verdadeiros com pessoas que sempre estão se vitimizando, que estão te manipulando o teu emocional para conseguir algo de você. As verdadeiras amizades não são assim. As verdadeiras amizades não são assim. Se nós lermos lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 11, você vai ver ali a manifestar, né? Que costuma, essa manipulação emocional, ela costuma de forma sutil se manifestar desde a infância. Você vê que tem crianças que para conseguir algo dos pais, né, para conseguir alguma coisa, começa essa manipulação emocional e se torna ali o quê? Uns adultos manipuladores, pessoas que manipulam as outras. Então, Orfa voltou, porque para Orfa, a amizade de Orfa é aquela amizade, você dá e eu te dou, mas de uma forma obrigatória. E a amizade, ela precisa ser de forma voluntária.
E é quando você não tem o que oferecer para alguém que você vai ver aqueles que são o quê? Os verdadeiros amigos. Noemi não fez nenhum tipo de chantagem. Ela não se vitimizou. Ela não apelou para sentimento emocional. Porque ela sabia. Ela tinha uma conduta fundamental, que é para a construção de relacionamentos saudáveis. É o quê? É respeitar o outro. Nós vamos ver aqui que quantas pessoas têm essa carência efetiva. As pessoas que sofrem dessa carência se tornam um peso, gente, em qualquer relacionamento. Pessoas que têm ciúme. Olha, você é amigo de alguém, mas esse amigo tem um outro melhor amigo também, aí se vai. Então tem muita gente que não aceita, tem muitas pessoas que disputam. Então são pessoas que ali, elas não conseguem construir um relacionamento saudável. São pessoas que têm essa carência e se torna o quê? Isso as torna um peso, seja em qual for o relacionamento. Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. É uma interessante, gente, depois vocês leem lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e 17. É muito interessante. Paulo, ele está fazendo a defesa dele e ele fala assim, olha, ninguém se fez presente no momento da minha defesa. Gente, quantos feitos Paulo fez, né, usado por Deus. Mas ele vai falar ali, a segunda carta de Timóteo é a última epístola que ele escreve, né, porque depois veio o martírio. E Paulo vai falar assim, na minha defesa ninguém me assistiu. Isso no versículo 16, capítulo 4, 2 Timóteo. Mas, gente, coisa mais linda é o que ele fala no versículo 17. A parte A do versículo 17. Você acha que Paulo estava se lamentando? Não, ele diz assim, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, tirando força da fraqueza, da ausência de muitos, mas na consciência de sempre estar na presença do Senhor. Você pode sofrer ausência de muitos, mas pode se beneficiar da certeza de sempre estar na presença do Senhor. Então, nós vamos ver ali, não teve manipulação nenhuma emocional. Pelo contrário, nós vemos esse relacionamento de Noemi com Ruth, um relacionamento verdadeiro. A crise familiar de Noemi traz lições a respeito da perseverança e do bem-estar emocional. Emocionalmente, Noemi estava ali, totalmente equilibrada. A crise não desequilibrou ela, pelo contrário, ela se manteve equilibrada. Observando aqui, nós vamos ver essa amizade, essa convicção amorosa de Ruth, né? Quando Orfa desistiu, Ruth se manteve ali íntegra a essa escolha. Nós vamos ver que não existe amor sem renúncia. Quando Orfa começou a caminhar com Noemi, ela amava Noemi, claro que sim. Mas ela não renunciou à vontade dela em prol deste amor. Então, não existe o amor verdadeiro, é um amor que nos ensina a renúncia, a renunciar às nossas vontades. A todo tempo que a gente olha pelo livro de Ruth, a gente vai ver ali essa condução da nossa salvação. Porque Orfa começou a caminhar com Noemi, mas ela não renunciou à sua vontade. E o verdadeiro amor, quem ama de verdade, renuncia. Um casamento, um casal, ele casa. O casal, ele casa porque se ama, não é verdade? A mulher apaixonou para o homem apaixonou para a mulher. Mas não basta amor, eles precisam aprender a renunciar. Para que essa relação dê certo, esse relacionamento, a vida dois, é preciso que renunciar. Se ambos não se renunciar, né? Se ambos não se renunciarem, não dará certo. Então, o amor, ele o quê? Ele nos ensina a renunciar. Então, essa convicção amorosa de Ruth, essa amizade que foi
provada e aprovada. Os verdadeiros amigos, eles nunca abandonam, eles não abandonam. Os amigos passam tempo, tem pessoas que têm ali, pessoas desde a infância, que ainda mantém aquelas amizades, né? Que ainda mantém aqueles encontros. Tem pessoas que conseguem, tem amigos no trabalho de forma verdadeira, amigos também, irmãos de igreja, relacionamentos verdadeiros. Então, é preciso, né? Tudo que é verdadeiro. Gente, tudo que é falso, né? Tudo que é mentira, ele se perde. Mas aquilo que é verdadeiro, ele continua. Tudo que é falso é passageiro. Tudo que é verdadeiro, o tempo não leva. O tempo não leva. Tudo o que é verdadeiro, ele o que? Permanece. Então nós estamos vendo ali uma amizade provada e aprovada. E outra questão é amizade na adversidade. Salomão, em Provérbios, capítulo 17, no versículo 17, escreveu: o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. A gente está vivendo aí esses tempos, né, de redes sociais. Nós estamos vivendo lá que hoje em dia, né, tem a questão de amigos, seguidores, e quantos estão ali cultivando amizades, né, mas priorizando essas amizades que são ali pelas vias das redes sociais, que muitas das vezes não se viu. Hoje em dia as pessoas estão mais em volta tentando construir relacionamentos virtuais do que ali constituindo relacionamentos verdadeiros. Estão mais ali presas na construção de relacionamentos virtuais e muitas das vezes não construem mais os verdadeiros relacionamentos. Pessoas que estão mais ali buscando ter pessoas, seguidores, amigos, como diz, né? No Facebook, ali, amigos, e quando ganha um e se alegra, quando coloca um tantão, fica naquela alegria, mas muitas das vezes não tem mais os relacionamentos verdadeiros. Eu tenho uma frase que eu escrevi já há muito tempo, que diz assim: não deixe que sua vida virtual se torne mais prazerosa do que sua vida real. Às vezes a gente quer construir muitos amigos, adquirir muitos amigos virtuais, mas estamos construindo poucos relacionamentos verdadeiros, presenciais. Você vê que Ruth estava disposta a enfrentar, seja qual for a dificuldade, ao lado da sogra dela, aquela viúva e idosa. A verdadeira amizade, ela ultrapassa as adversidades da vida. O verdadeiro amigo, ele sempre vai estar presente. Eu falo que o verdadeiro amigo, ele sempre fica, ele nunca abandona. Um amor prático. Nós vamos ver que Ruth, ela se posicionou para ir para Belém com Noemi, e quando ela chegou ali, a Ruth, o quê? Ela começou o quê? Ela começou a trabalhar. Ela não ficou o quê? Parada. Ela encarou a realidade e prontificou-se a um trabalho humilde e penoso. Ruth, ela foi para os campos e ali havia uma lei, né? Nós temos aqui os versículos. Havia uma lei lá em Levítico 19, do 9 ao 10, do 23, versículo 23, 22, e Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19. E nessa lei, o estrangeiro, o pobre, ele podia ir catando daquilo que caía dos feixes. Então, Ruth, ela vai executar esse trabalho. E é interessante que tem pessoas que falam: nossa, e ela se humilhou ali, né? Ela foi se humilhar catando. Não, gente, já era uma lei instituída por Deus. Então, ali ela estava ali protegida pela lei. E essa lei,
ela era uma lei que servia para os estrangeiros também, mostrando o cuidado do nosso Senhor e Salvador, o cuidado que o Senhor tem por todos nós. Então, ali o estrangeiro, o pobre, ele podia pegar daquilo que caía, enquanto aqueles trabalhadores, eles iriam ali montando os feixes, colhendo. Então, o que caía, eles não poderiam voltar para pegar. Somente tinham que deixar para os estrangeiros e também para os pobres. Então, ela chega, Ruth chega, entende a sua realidade e ela vai pôr esse amor em prática. Porque falar que ama é muito fácil. Eu costumo dizer que você vê quem te ama não só pelo que fala, mas pela atitude que tem com você. Aí, o que ela vai? Ela vai o quê? Colher. Ruth vai colher. Noemi está em casa. Noemi é uma idosa, está em certa idade. Mas quando você lê aqui no livro de Ruth, no capítulo 2, no versículo 18, e tomou-a e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe que sobrejava, e depois de fartar-se, ou seja, Ruth compartilhou. Ela viu que o que ela tinha pego era muito além daquilo que era necessário para ela. E ali ela foi o quê? E compartilhou, ou seja, ela compartilhou com a sua sogra. Isso daí, né, nós vamos ver que o amor não é só por palavra. Se nós observarmos o texto que está ali em João, capítulo 21, versículo 15, Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual João descreve, capítulo 2, versículo 15, por 3 vezes o Senhor Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E todas as vezes que Pedro respondia, te amo, aí Jesus vinha com uma ordenança, ou seja, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, já que me ama, coloque em prática esse amor. Quando nós vamos ver também a epístola ali de Tiago, capítulo 1, versículo 22, Tiago vai dizer, não sejam somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes também, ou seja, se ama, então coloque esse amor em prática. E foi exatamente isso que Ruth fez. Ela cuidou da sogra dela. E se nós poderíamos abrir também, como estamos numa escola dominical, nós poderíamos falar também do cuidado para com os idosos, né? Aqueles, né, a geração anterior a nós, aqueles, né, que nos ajudaram. Quantos têm abandonado pai, mãe, vó, avô? Quantos têm deixado para trás? Quantos, né? Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e falou, não tenho tempo de ir na minha mãe, porque eu estou com muita coisa na obra. Mas qual é a verdadeira obra? Então isso fica um toque para todos nós, né? Ruth honrou a sogra dela, Noemi já é de idade, é uma idosa, e Ruth está cuidando dela. Isso nos ensina a cuidar dos nossos também. Foco 3. Nós vamos falar sobre a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Uma fé fervorosa. Quando Ruth fala, o teu Deus é o meu Deus, ela demonstra uma profunda devoção ao Deus de Israel. Ruth abre o coração para o Senhor, em cujas asas ela agora vai o quê? Decidiu se abrigar. E nós vamos ver aqui que Ruth, ela renuncia, gente, ela renuncia todo o modelo de vida frívola de Moabe, de Moabitas. Ela renuncia tudo por amor a Deus. E aí, mais uma vez, com muita clareza, nós percebemos que aquele que entrega a vida para o Senhor, que aquela que entrega a vida para o Senhor, ela renuncia às suas práticas anteriores, ela renuncia às suas culturas, ela renuncia tudo que ela era antes, simplesmente para agora estar se abrigando debaixo das asas do Senhor, da sombra do Altíssimo, a qual ela entregou a sua vida. Então, nós estamos vendo aqui, Ruth se manteve que
uma vida austera e disciplinada, e assim alcançou a mais excelente reputação. Quando nós vamos ler o livro de Ruth, capítulo 2, versículo 8 e 9, então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vai colher em outro campo, nem tampouco saia daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás atrás delas. Não dei ordem aos moços que não te molestam? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então, nós estamos vendo aqui Boaz falando para que Ruth siga os moços e se mantenha no campo dele. Então, nós estamos vendo aqui, Ruth é uma mulher moabita, dentro de Belém, mas que ela tem uma reputação, porque nós vamos ver lá no capítulo 3, versículo 11, falando que toda cidade sabes que tu és o quê? Uma mulher virtuosa, uma fé que inspira. Nós vamos ver, a fé de Ruth, ela foi inspirada na vida e na crença de quem? De sua sogra. Não é inspirada pela roupa que usa, pelo sapato, pela bolsa, mas é uma fé que inspira. A fé de Noemi serviu de inspiração para quem? Para Ruth. É interessante que lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo vai falar para Timóteo: olha, eu sei que tu tens uma fé, foi inspirada. A inspiração de Timóteo foi o quê? A fé da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice, a qual Paulo fala que elas tinham uma fé não fingida. Então, o Timóteo, ele teve essa inspiração da fé da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice. E assim foi Ruth. Ruth, a Noemi, inspirou a fé de Ruth. Nós vamos ver que Noemi dava testemunho da sua fé. Isso impactou a vida de Ruth. Então, nós estamos vendo aqui Noemi como uma mulher, né, mais idade, mais velha que o Ruth. Ela inspirou a fé de Ruth. E assim, né, quantas mulheres no decorrer da nossa caminhada têm nos inspirado, né, pela sua fé, pela sua devoção, pelo seu zelo, pelo amor ao Senhor, amor à obra ao Senhor. Quantas, né? Eu, por exemplo, poderia falar o nome de várias que são uma inspiração para mim. Não é aquela inspiração de um jeito de cabelo, de roupa, nada disso, mas é uma fé que inspira. Nós vamos ver aqui que a gente vive aqui com essas pressões de uma sociedade mundana, né? Aquela pressão dessa sociedade mundana. Mas nós temos aí mulheres que nos inspiram a caminhar e continuar a nossa caminhada. E por isso que fala, né? As mais velhas ensinam as mais novas. E assim Noemi, ela fez com a vida de Ruth. Sensibilidade e liderança. As escrituras, né, a palavra do Senhor, elas evidenciam a profunda sensibilidade espiritual de nós, mulheres. Haja vista que nós vamos ver que após a ressurreição de Cristo, nós vamos ver que as primeiras a ter esse contato com Cristo ressurreto foi o quê? Foram as mulheres. Elas que primeiro tiveram esse contato com Cristo ressurreto foram mulheres. Olha que maravilha. Então, elas viram Cristo ressurreto e foram falar para os discípulos. E nós vamos ver, assim, esse cuidado de Deus com as mulheres. A mulher, ela não está acima de uma liderança masculina, mas a mulher, ela é uma colaboradora com esse ministério. Quando ela está debaixo de uma liderança coerente, o ministério feminino, ele floresce como de uma forma extraordinária e com grande potencial. Por isso que é importante estar debaixo de uma liderança séria, para que nós possamos executar
aquilo que o Senhor nos confiou. Se nós olharmos a carta de Paulo, né? Quantas mulheres ali ajudaram no ministério de Paulo, auxiliaram a Paulo. Você vai ver que todas as vezes que se fala em Áquila, vai se falar em Priscila, mulher de Áquila, que foram grandes cooperadores do ministério de Paulo. Quando nós vamos ler lá a carta aos Romanos, nós vamos ver que a mulher que recebeu a incumbência de levar essa carta foi uma mulher por nome Febe, que era ajudadora ali do ministério do apóstolo Paulo. Quando você lê ali, no versículo 16, vai falar, né, de mulheres que ajudaram, que trabalhou muito pelo Senhor. Vai falar no versículo 12 do capítulo 16, vai falar de Trifena e de Trifosa, que eram mulheres que tinham uma grande dedicação em servir ao Senhor. Vai falar também de Pérside, que era amada, uma mulher que trabalhou no Senhor. Vai falar também no versículo 15 do capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos, vai falar de Júlia, vai falar de Olímpia, vai falar de mulheres ali que estavam sempre trabalhando para o Senhor sobre a liderança do apóstolo Paulo. Então nós vamos ver essas mulheres floresceram mediante a liderança séria paulina, liderança do apóstolo Paulo. Então nós estamos vendo que nós mulheres, nós temos essa sensibilidade, aonde nós ajudamos ali os nossos líderes a executar a obra do Senhor. E observando que nós não devemos ser ali, como diz aqui o pastor, nós ali evitando que nós sejamos explorados em nossa fé, mas pelo contrário, com uma liderança séria que orienta o nosso trabalho para que nós possamos servir a Deus e o nosso ministério florescer. Então, que o Senhor possa continuar nos ajudando e que nós possamos aí seguir firmes, servindo ao Senhor e adorando. Nós vamos ver aqui a convicção de Ruth nos apresenta uma fé fervorosa que inspira. Noemi inspirou a fé de Ruth e Ruth inspira a nossa fé. Todos nós que lemos ali o livro de Ruth, nós somos inspiradas e nos tornamos ali, ficamos alegres de ver como Deus, o nosso Deus, ele confia a sua obra a mulheres. Que Deus possa continuar nos abençoando. Nós terminamos aqui mais uma aula, nós vamos estar lendo a conclusão. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo é nossa igreja local. Você vê ali, né, esse amor envolvido, amor de amizade, respeito, né, esse entrelace, né? Ruth e Noemi foram entrelaçadas em amor e ali foram ambas usadas para desenvolver aquilo que é o plano do Senhor, né? Trazendo o nosso Cristo dentro ali dessa linhagem, dessa genealogia. Que Deus possa continuar nos abençoando. Obrigada por estarem conosco. Vamos orar? Pai amado, te agradeço por essa aula. Te agradeço por tudo que o Senhor fez. Eu oro para que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que estiver vendo essa aula. Eu te agradeço pelos que vão se inscrever por amor à tua palavra. Senhor, que cada professor, cada professora façam, Pai, a tua obra com amor e com zelo. Dê uma aula abençoada a todos, Pai. E o Senhor a cada dia possa levantar homens e mulheres comprometidos com a tua palavra, para te servir. Pai, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma aula terminamos. Me conta aí de onde você é,
Eu sempre estou pedindo, né, gente? Escreve aí no comentário. E também como foi a sua aula, me conta aí e quero te convidar. Você que usa o Instagram, segue, esteja conosco também no Instagram, Mulheres Florescendo pela Fé. Por lá também anunciamos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, aprove o Senhor. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Paz do Senhor.